A gente já vem meditando há 2 semanas, essa é a terceira, na verdade, hoje é a terceira semana. A gente vem meditando no tema vencendo as distrações para estar com Deus. Aí nós temos muitas coisas que tendem a nos distrair. A palavra distração, ou distrair, na sua raiz significa dividir, dividir a sua atenção com 2 ou mais coisas. Então, distrair-se é isso. É quando você está fazendo algo, mas sem estar com o foco totalmente naquilo. Bom, e nós falamos na primeira mensagem, no primeiro domingo, sobre distraídos com os afazeres. Às vezes nós nos sobrecarregamos de tantos afazeres que eles nos distraem de Deus, eles nos dividem, eles dividem a nossa atenção de Deus. No domingo passado nós falamos sobre distraído com as propriedades ou com as riquezas, e às vezes a gente se distrai com tantas coisas que a gente quer conquistar e a gente divide a nossa atenção entre Deus, os planos de Deus para nós e os nossos sonhos, independente se esse sonho é ou não concorde com a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Bom, hoje nós vamos falar sobre distrações nas lutas, distraídos com as lutas, distraídos com as crises, para ser mais enfático, distraídos com as crises. E esse capítulo 6 de Atos dos Apóstolos mostra-nos uma crise instaurada na igreja e mostra-nos também a resolução dessa crise, como que ela aconteceu e a partir de quem ela aconteceu. Atos 6, 1-7. A palavra de Deus diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária dos alimentos. Então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse texto começa e termina, essa perícope, esse trecho, com uma palavra de crescimento, com crescimento. Ele começa e termina com crescimento, mas no meio do crescimento tem uma crise. No meio do crescimento tem uma crise, e essa crise começa a gerar uma distração na igreja. Bom, primeiro vamos entender o contexto histórico da coisa. A igreja nasceu em Jerusalém. Atos 2, os irmãos estavam reunidos num cenáculo, um terraço, para quem não sabe, e eles estavam orando a Deus naquele dia de Pentecoste. E naquele dia o Espírito do Senhor veio sobre a igreja e invadiu a vida de todos os crentes de maneira impactante, de maneira que também puderam ver sobre cada um deles labaredas de fogo, Eles viam sobre a cabeça de cada um deles labaredas de fogo. Era um sinal de Deus, de que Ele estava inaugurando o seu novo altar, a sua igreja. O novo altar de Deus, o novo altar onde Ele seria adorado. E agora não é mais um móvel de bronze, mas são pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. E ali em Jerusalém, obviamente, capital de Israel,
a igreja era majoritariamente judaica. Mas naquele dia de Pentecostes, tinha também judeus chamados de helenistas, judeus que nasceram em outras regiões, né, em outras nações, que embora fossem estrangeiros, eram judeus por causa da etnia materna. Né? O que determina se alguém é judeu ou não é o ventre materno. Se a mãe é judia, o filho é judeu. Se o pai é gentio e a mãe é judia, o filho é judeu. Se o pai é judeu e a mãe é gentia, o filho é gentio. É assim que funciona, né? Então o ventre materno determina se aquela criança é um judeu ou uma judia. E havia muitos helenistas naquele dia de Pentecostes, naquela semana de festas, naquele tempo de festa, em que os judeus se reuniam para celebrar o Pentecoste. E muitos deles renderam suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, reconhecendo-o como o Messias prometido. Segundo o texto de Atos dos Apóstolos, mais ou menos 3.000 irmãos novos. Pense, 3.000 novos convertidos. E assim, a igreja vai crescendo. E nós chegamos aqui no capítulo 6, em que a igreja tem crescido muito em Jerusalém. E há em Jerusalém um grupo de judeus helenistas, ou seja, judeus não nativos. E por serem não nativos, não nascidos no território de Israel, eles têm costumes diferentes, até línguas diferentes. Aliás, é uma das razões de Atos 2, né? Os irmãos falam em outras línguas, não é em línguas estranhas ali, é em outras línguas, em outros idiomas, conforme o Espírito Santo nos permitia que falasse. E aquelas pessoas ficam assim, tremendamente impactadas, diz como ouvimos falar das grandezas de Deus nas nossas línguas maternas, né? Então, o Espírito Santo usa aquelas pessoas naquele dia para, através deles, pregar o Evangelho numa linguagem que eles nem conheciam. Bom, e o que acontece? Agora esses judeus fazem parte da igreja, mas eles são uma minoria, e essa minoria está sendo desprezada. Essa minoria não está recebendo a devida atenção dos irmãos. A parte da distribuição diária dos alimentos, que era para as viúvas, não estava sendo dada. A Escritura, o apóstolo Paulo vai falar mais tarde a Timóteo, dessa questão das viúvas, né? Que também não é qualquer viúva que tem direito de receber, mas as que têm realmente total necessidade, porque não tem uma família para suportá-la, né? Para dar suporte a ela. E Paulo ainda fala lá que se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua casa, nem boa fé é pior que o infiel. Ele está nesse contexto falando também do cuidado das viúvas, de que a primeira tarefa é da família e a segunda é da igreja, ou seja, a igreja ajuda quem não tem de onde obter ajuda, né? Para não gerar o que? Acomodação. Essa é a ideia, esse é o conceito da igreja. Mas, bom, aqui o fato é que essas helenistas não estão recebendo, essas mulheres nascidas em outras cidades que falam outros idiomas, outras nações falam outros idiomas, e agora elas estão sendo desprezadas. Então, os crentes helenistas, que eram ainda um grupo menor da igreja, eles reclamam com os apóstolos. E o texto nos faz entender que os 12 reuniram todo mundo, né? O texto declara isso, fizeram uma assembleia com a igreja, né? Reuniu todo mundo e falou: gente, não é bom a gente negligenciar o ministério da palavra, porque Jesus chamou os 12 para que fossem pregadores da palavra, doutrinadores da igreja. Atos 2 vai dizer, nos versículos 42 a 47, que a igreja crescia na doutrina dos apóstolos. Então, esses homens eram os responsáveis pelo ensino doutrinário da igreja, pelo ensino bíblico do povo de Deus. Era a missão deles. A missão deles entre ensinar e orar pelo povo. E agora eles estão distraídos com essa questão do servir à mesa, ou seja, da distribuição dos mantimentos. Todo crescimento, irmãos, vai gerar crise. É inevitável. Todo crescimento produz crise. Começa desde a nossa fecundação. A primeira crise nossa foi ter que romper a parede do óvulo para fecundar ele, para que a gente pudesse nascer.
A segunda crise, né, é sair do ventre materno, lugarzinho quentinho, cheio d'água, escurinho ali, tranquilo, e de repente você sai do ventre materno num ambiente com um monte de luzes acesas, ar-condicionado, né, lá no topo, porque assim tem que ser, centro cirúrgico, um monte de gente falando, você estava num ambiente todo seu ali, tranquilinho, total contato com a mãe, e você passa uma nova realidade, aquela luz forte nos seus olhos. É outra crise, e você chora, é natural chorar. E para ajudar, o médico ainda te bate, né? Você começa uma crise, e aí vem a crise do crescimento, porque em cada fase da vida, a criança vai ter que se adaptar às necessidades daquela fase, e ela vai chegar na adolescência que ela quer se reafirmar no grupo. São as crises da adolescência, aí vem a crise da juventude. E agora o que eu vou fazer? Que faculdade eu vou fazer? Eu tenho dinheiro para fazer faculdade? Como é que eu faço? Ah, meu Deus, como é que trabalho? Onde é que eu arrumo trabalho? É um monte de coisa. Depois vem a crise do casamento, caso não casa, como é que faz, com quem que eu vou casar, né? Aquela coisa de escolher. Alguns têm a crise de escolher e outros têm a crise de não ter escolha, né? Tá igual Jesus, assim, que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, traz aí Jeová, né? Clamando por alguém. Brincadeira essa parte, é uma crise. Você entrar no relacionamento é algo que gera um certo estresse no início, né? E assim como mudar de série, mudar de escola, você passou lá do fundamental do outro médio, né? E você tem que mudar de escola, você vai para um outro ambiente, com outras pessoas. Tudo na nossa vida é assim. Todo o nosso crescimento, o nosso processo de crescimento. Assim também quando a gente chega na fase adulta. Você às vezes se propõe, você já está adulto, formado, ou você não conseguiu fazer a sua formação, mas agora Deus te deu uma condição de você poder estudar, e você decidiu que agora vai retomar seus estudos. Aí vem aquela crise, que você é um adulto que tem uma responsabilidade com uma casa talvez, que tem uma responsabilidade com o trabalho e tal, e tem que ainda, depois de tudo isso, sentar na cátedra de uma escola e receber aulas, né? E aí você tem trabalhos para entregar, e você tem horário de trabalho na sua empresa, no lugar onde você atua, né? E você tem sua família para dar sua atenção. Tudo vai gerar crise. E aí vem as crises de dentro do estudo, porque aí, meu Deus, o professor passou um trabalho, que coisa difícil que é isso e tal. Todo crescimento, irmãos, envolve crise, traz crises. É inevitável que a gente passe por crise. Quem não tem crise, ou morreu, ou está acomodado. Quem não está enfrentando uma crise, ou está morto, ou está acomodado. Ou está muito sereno assim, deixa como está para ver como é que fica, né? Tô nem aí, como diz a música, né? Então, e deixa, ou como diz a outra música, deixa a vida me levar e não conduz a sua própria vida. Vai sendo levado por qualquer vento que vem, por qualquer coisa, porque ele está acomodado. Então, crescimento gera crise. Essa igreja está crescendo, porque olha, o texto começa falando de crescimento. Multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma queixa entre eles. Irmãos, quanto maior a igreja, mais problema o pastor tem. Por isso que tem que ter os presbíteros, os pastores auxiliares, para dar uma força. Vamos dividir aqui, né? Quanto mais pessoas a igreja tem, mais problemas vai ter. Quanto mais pessoas uma empresa tem, mais problemas ela vai ter. Porque a gente tem mania de achar que só a igreja tem problema. Duvido que o seu setor de trabalho não tem problema, que não tem gente fazendo fofoquinho do outro, que não tem gente talvez tramando para derrubar o outro. Você que é autônomo, se não tem talvez um concorrente agindo desonestamente contigo, eu duvido. Mas o pessoal gosta de meter o pau na igreja. Começa a piada, essa é coisa do capeta. Irmãos, crises são naturais para quem está crescendo. Crises são naturais. Tudo que se multiplica vai gerar um certo desconforto, um certo problema. Tem até as dores do crescimento, né, que alguns jovens, alguns adolescentes jovens sentem quando estão nesse processo de crescimento. E a igreja está crescendo e ela começa a sentir suas dores. E quais são as dores? Olha, esse grupo aqui não está sendo atendido. E a crise, ela pode nos distrair
Como os discípulos falam, não é sensato a gente parar de fazer o que tem que fazer para servir as mesas e deixar o importante, deixar a palavra e a oração, né? Deixar de dedicar tempo na oração e na palavra. Não é prudente fazermos isso e nos ocuparmos de coisas que o Senhor Jesus não mandou a gente se ocupar. É interessante que esses homens poderiam continuar falando, não, mas o Senhor Jesus nomeou a gente como apóstolo, então nós temos que fazer, vamos lá, a gente dá um jeito, a gente distribui as cestas, a gente se reúne com os irmãos e faz a distribuição diária, a gente resolve os problemas administrativos e depois a gente vê aí o Espírito Santo vai dando o que a gente precisa pregar. Eles poderiam pensar assim e se acomodar, né? Se distrair com a tarefa da distribuição da mesa, porque o Senhor Jesus nos comissionou. Mas não, irmãos, esses homens criam algo que não existia na igreja, que Jesus nunca falou que existiria, o ministério diaconal. Não tem nenhum texto na Escritura que Jesus falou, depois de um tempo vocês criam o ministério diaconal. Não tem. Foi uma iniciativa dos apóstolos. Eles foram quem tomaram essa decisão e propuseram para os irmãos: escolham 7 homens. E olha, não é qualquer um não, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, de bom testemunho. E aí nós vamos encarregar esses caras deste importante ministério. É importante, o trabalho social da igreja é de fundamental importância. Atender os necessitados é de fundamental importância, porque com que autoridade eu poderei dizer a alguém que Jesus o ama se ele está morrendo de fome e eu não dei comida para ele? E eu sou o representante de Jesus, então como representante de Jesus, como que eu posso dizer a ele que Jesus o ama, mas não lhe dá comida e saciar a sua fome? Ou não lhe dá uma roupa e cobrir o seu frio? Então é lógico, o trabalho social é extremamente importante. A igreja, ela é holística, ela é plena, ela atua em todas as áreas, porque ela é o reino de Deus na terra. Ou pelo menos ela tem que ser, ela foi chamada para ser. Só que os apóstolos sabem que não dá para fazer duas coisas, não dá para se distrair com duas coisas. Então, gente, vamos escolher alguém. E eles escolhem esses 7 homens, a igreja escolhe. Interessante, todos eles são helênicos. Nenhum dos diáconos é judeu de fala hebraica. Os nomes são todos nomes helênicos, né? E eles escolhem do grupo daquelas pessoas que está precisando ser assistida, 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e aqueles homens estão encarregados dessa importante tarefa. E é interessante, irmãos, que depois dessa resolução, isso mostra uma coisa interessante, e tem gente que fica assim, não, o ministério da igreja é só o que a Bíblia diz, é só o que a Bíblia diz. Puxa vida, é mesmo? Então se surgiu uma nova necessidade, a igreja não pode criar? Irmãos, quantas igrejas criaram o ministério de mídia aí? Nunca pensaram em ter. E esse tempo trouxe a necessidade de um ministério de mídia, né? E hoje a gente tem uns meninos bons com essas coisas, né? Uns meninos e umas meninas fera, eles arrebentam, fazem tudo que tem que fazer. O ministério de mídia que põe para rodar o negócio. E que hoje está permitido que um culto que está sendo realizado no conforto seja assistido em qualquer lugar do planeta, né? Assim como o culto está sendo realizado em outras igrejas irmãs, estão sendo assistidos pelos irmãos dessas igrejas que não podem estar no templo. E não é um ministério, irmãos? Ministério é serviço, a palavra ministério é serviço. Um ministro é um serviçal. Essa é a etimologia da palavra ministro. Um ministro é um serviçal, é alguém que trabalha em benefício de outro. E os diáconos foram criados, o ministério diaconal foi criado a partir de uma crise. Então, uma crise pode gerar coisas boas. Isso tudo vai depender do quê? De como a gente encara a crise, de como a gente olha para ela. Se eu olhar para a crise e dizer, já era, não tem jeito nenhum. Não tem jeito, cara. Você não vai dar jeito porque você não quer. Você já colocou na sua cabeça que não tem jeito. Então não vai ter jeito. A forma como a gente encara a crise, com coragem ou com acomodação, vai determinar o resultado dessa crise, né? Então nós
temos que encarar a crise com coragem, com ousadia. Bom, não dá para reunir, a igreja está fechada, nós estamos fechados um tempão, não dá para reunir. O que podemos fazer? Como podemos manter os irmãos juntos, já que não fisicamente, mas no mesmo espírito? E vamos mandar mensagem no WhatsApp, vamos fazer live no Facebook, YouTube, vamos mandar sinal de fumaça, garrafinha com bilhete dentro, pombo correio, sei lá, mas vamos fazer alguma coisa. Quando nós encaramos a crise com coragem, coragem não é negar o medo, mas é exatamente enfrentar a circunstância, mesmo diante do receio, da dificuldade, é enfrentar aquela circunstância. Os discípulos enfrentaram o problema, eles falaram: olha, não é legal a gente deixar de fazer o que Jesus mandou a gente fazer, então vamos pegar gente que é boa para isso e vamos colocar esse pessoal para fazer. Eles resolveram a crise que estava instalada na igreja, por causa do crescimento, gerou o nascimento de um ministério novo na igreja, levou a igreja a expandir os seus horizontes ministeriais, e então, a partir de uma crise, o ministério diaconal nasce, e é a base de sustentação administrativa de todas as igrejas. O ministério diaconal nasce a partir de uma crise. A crise nos leva a agir ou com criatividade ou com acomodação. Nós estamos no meio de uma crise mundial, no meio de uma luta, de um problema mundial. E no final disso, irmãos, no final disso, haverão resultados. Só que esses resultados dependem do quê? Esses resultados dependem do que o texto diz, a partir do versículo de número 5. Os discípulos fazem a proposta, e no versículo de número 5 diz que a proposta agradou a todos, ou seja, a igreja fez uma escolha. Diante da circunstância que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer escolhas. Aliás, a gente faz escolha todo dia, querendo ou não, consciente ou não. A gente faz escolha todo dia, toda hora. Você faz escolha que roupa você vai usar para vir na igreja. Você faz escolha se você vai, sei lá, de manhã beber café ou chá, ou achocolatado. A gente faz um monte de escolha o tempo inteiro. Todo tempo a gente está fazendo escolha. O que eu vou comer no almoço? Tem gente que não tem escolha, amém? Mas graças a Deus a maior parte de nós tem. A gente faz escolha de um monte de coisa. Cheguei aqui, às vezes eu estava até brincando, falou que eu estou até com a máscara combinando, eu nem me dei conta disso, né? Falei, caramba, eu estou ficando fecho, sem perceber, deve ser influência dessa mulherada da igreja que é toda chique aí, né? A gente vai aprendendo vendo as irmãs. O fato, e não que a rapaziada não seja, né? Mas as irmãs têm um negócio com isso, né? Tanto que são elas que reparam. Né? Elas falam, pô, pastor, está tudo combinando, né? Pois é, não me dei conta. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá atrás me olhar no espelho para ver se o que a Giza estava falando. Eu fiz uma escolha, não é possível, não é mesmo? Eu fui lá ver. As nossas escolhas trazem resultados para a nossa vida. Essa é uma vida muito simples, mas nós escolhemos estar aqui. E para essa escolha, quantos nãos a gente diz? Você podia estar em casa, você podia estar na lanchonete, né? Para cada sim que você dá, tem um monte de não. E quando a igreja disse sim para o ministério diaconal, ela rejeitou todas as outras possíveis distrações, todas as outras possíveis tentações que pudessem tirá-la do foco. E por uma decisão e uma escolha sensata, primeiro, uma crise que gera uma proposta sensata, uma proposta criativa dos apóstolos. A crise desperta a nossa criatividade. Eu não sei, irmãos, assim, já tem um tempo que eu não estudo como aprendiz, como aluno, né? Eu prefiro o termo aprendiz porque não gosto muito da expressão aluno. Aluno significa sem luz, eu não gosto muito dessa expressão. Mas não tem problema, é só uma questão de semântica. Mas já tem um tempo que eu não estudo como aluno. Mas você quer ver uma coisa que deixa a gente criativo? É você ter que entregar um trabalho
no dia seguinte e você ainda não fez nem a metade dele. Impressionante como é que a sua mente voa, a minha voa. Meu Deus, parece que a gente vai procrastinando, né? Aí no último dia o seu cérebro explode, assim, sabe? Sai escrevendo, igual você, eu pelo menos acabo fazendo muita coisa assim. É interessante como que às vezes a crise desperta a nossa criatividade ou desperta a nossa apatia. Dizer assim, já era, deixa o professor dar zero nesse negócio aí. Já era, deixa o patrão cortar o dia. Já era, agora esse cliente, depois de repente eu tento conquistar ele de novo. E a gente, para, quantos irmãos, quantas irmãs que atuam no mercado de trabalho e tiveram que reinventar o seu trabalho, Por quê? Porque a gente tem que comer, irmão, tem que colocar arroz e feijão na mesa, e a gente se vira, Não dá para fazer isso, então o que eu posso fazer? Então a gente vai tentar fazer o que pode ser feito. As distrações com coisas ao nosso redor, com crises ao nosso redor, podem tirar o nosso foco de Deus. Mas quando a gente mantém o foco em Deus, a nossa reação é exatamente como a dos apóstolos. É a da confiança. Tem uma saída. O que a gente pode fazer? Por que a gente age assim? Por causa da nossa certeza em Deus. Porque nós sabemos que nós somos a igreja de Jesus Cristo. E o texto que lemos no início desse culto, Romanos 8, 28 a 39. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? E ele vai dizer, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A gente pode não entender nada, mas Deus está trabalhando em nosso favor. E se eu acredito nisso, irmãos, como que eu vou ter uma mente negativa? Se eu confio de fato em Deus, como que eu vou ter uma mente negativa? Se eu sei que Ele está fazendo o melhor para mim, ainda que eu não entenda como, que eu vou dizer, não tem jeito. Tem. Mas pastor, eu perdi alguém amado. Nosso irmão Ricardo está aqui, perdeu a maneira. Lá em Juiz de Fora, não pôde viajar, porque por causa do local, nossa irmã Gislaine, que não está hoje conosco, nosso presbítero Reginaldo, a gente perdeu o tio, a Gabi está aí, a filha dela, perdeu o tio. E aí a gente pode, de repente, na perda dessa, falar, mas como assim? Perdi tanta gente que eu gostava, tanta gente que eu amava, amigos, gente próxima. E como que eu vou entender que Deus está fazendo o melhor para mim? Irmãos, tem uma coisa que eu aprendi cedo na vida, perdendo 2 irmãos caçulas. É que a vontade de Deus não existe para ser entendida, ela existe para ser aceita. E Deus é glorificado quando a gente confia nele, independente das circunstâncias. Eu aprendi isso na dor. A dor traz esse crescimento também, o crescimento do aprendizado. Porque é osso, tá? Você perder alguém mais novo que você ama, perder qualquer pessoa é muito doloroso. E quando é um filho, um irmão caçula, é tremendo isso, é muito forte. Eu sei que alguns de vocês já experimentaram isso, alguns dos nossos irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais já experimentaram isso. E mesmo que a gente não entenda, quando nós confiamos que o Senhor está cuidando de nós e de todas as coisas, a gente olha para aquela crise, para aquela luta, para aquela dor, com o olhar da fé. E fé não é negar o problema, mas é encarar o problema, confiando que Deus estará conosco durante todo o percurso. É passar pelo problema, é lidar com o problema, é superar o problema. As lutas não podem nos distrair de Deus. E às vezes, irmãos, eu não sei se já aconteceu com alguns de vocês, eu sei que já aconteceu com outras pessoas, e já aconteceu comigo, de me sentir tentado a deixar o ministério, a deixar a minha vocação do ensino, ou a deixar de fazer alguma outra coisa por causa de uma crise, por causa de uma perda. A gente é tentado, a nossa natureza humana, o nosso cérebro gosta do que é fácil.
A nossa natureza humana gosta do prazer imediato, do que vem assim, ó. Mas o soberano Deus, Ele não responde ao nosso cérebro. Enquanto o nosso cérebro quer o prazer imediato, enquanto a nossa carne quer o prazer imediato, a palavra do Senhor é: aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que precisa perseverar? Porque vai demorar. Vai demorar um pouco, vai além das nossas expectativas, né? A gente está esperando que aconteça num tempo e o Senhor está dizendo: não, persevera. A Bíblia manda a gente perseverar em oração, manda a gente perseverar na fé, manda a gente perseverar num monte de coisa. Por quê? Porque Deus não tem pressa, Ele está trabalhando em nós para realizar o melhor. Nossas crises não podem nos distrair de Deus. Se elas estão nos distraindo, é porque a nossa confiança então em Deus não é absoluta. Nós confiamos num Deus. Quando nós sucumbimos à crise, nós estamos declarando que nós confiamos num Deus que pode quase tudo, menos nos ajudar naquelas crises, menos nos ajudar naquela adversidade. Irmãos, e eu não estou desmerecendo a sua crise. Tem pessoas aqui que eu sei qual é a luta, eu conheço a dor. E é uma dor que eu nem sei se eu seria capaz de suportar, e talvez por isso o Senhor me poupa dela. Mas preste atenção, se o Senhor está permitindo que você enfrente isso, é porque toda essa dor vai gerar um ministério novo a partir de você. Assim como a diaconia nasceu a partir de uma dor e de uma crise. Cada dor, cada crise, cada adversidade que a gente enfrenta, Deus está usando para, a partir dali, nos erguer mais fortes, mais preparados e com um ministério novo para a glória do nome dele. Qual é o resultado disso, irmãos? O versículo 7. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém. Versículo 1 começa multiplicando-se a igreja, houve uma crise. Resolvida a crise, confiando no Senhor, houve mais crescimento. À medida que você vai crescendo, à medida que a gente vai crescendo na nossa vida com Deus, crises vêm. Mas à medida que a gente vence as crises, buscando ao Senhor, novos crescimentos vêm daquela crise. O seu crescimento hoje, ou o seu crescimento de um tempo atrás, que gerou a crise na sua vida, vai ser resolvido na medida da sua confiança no Senhor. E quando tudo isso passar, algo novo Deus vai estar fazendo, e mais crescimento você e eu e a igreja de Jesus vai experimentar. Deus age em nós a partir dos desafios que nós enfrentamos. E qual é a tentação do diabo então para nós? A tentação do diabo é nos distrair com os desafios, nos distrair com as crises, colocar discórdia entre nós, igual aqueles irmãos estavam tendo. Mas os apóstolos agiram na direção da palavra de Deus. Vencer as crises só é possível quando nós seguimos a palavra de Deus e confiamos no Deus da palavra. E aí a gente pode estar chorando. Ontem eu estava dando uma aula e eu estava falando de Santa Mônica, a mãe de Agostinho. Eu gosto de chamá-la de Santa Mônica porque aquela mulher, a história dela é espetacular. E como a Bíblia chama todo mundo de santo, né? O apóstolo Paulo diz aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Tessalônica, são santos porque somos santificados em Cristo. Aquela mulher, irmãos, tinha um marido rude, agressivo, alcoólatra e que vivia na imoralidade. O seu filho Agostinho seguiu o pai nos passos. Aos 16 anos teve um filho com uma prostituta, a quem deu o nome de Deodato. E Mônica ia para a igreja todos os dias orar pela sua família. E um dia o bispo da sua igreja lhe falou, eu entendo profeticamente, um filho de tantas lágrimas
não pode ser perdido. E a gente sabe a influência que Agostinho teve na história da humanidade, não só na história da igreja, na história da humanidade. Tamanha influência desse homem, irmãos, que ele não só influencia católicos, ele influencia a teologia protestante até hoje. Por causa de uma mãe que, em meio a todas essas dores e crises, continuou confiando no Senhor. Confie no Senhor. Amém? Não perca o seu foco de Deus. Não deixe as crises te distraírem de Deus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa noite. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Cada uma dessas mensagens, como Deus tem falado comigo, irmãos, em plano de estudo. Eu tenho falado aí, sei lá, 30 e poucos minutos. E eu fico assim, depois, antes e depois pensando mais num monte de outra coisa. Acho que é a crise de todo pregador, né? Nessa crise. Que pregação horrível. Ainda Deus é tão misericordioso que tem gente que chega e fala assim: Deus te usou. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, por que a gente tem essa crise? Porque quando Deus está ministrando a nós, Ele fala muito mais. Por quê? Porque Ele está trabalhando em nós também. Todos nós enfrentamos crises. Todos nós choramos nas crises. Eu tenho chorado nas crises. Você deve estar chorando nas crises. Mas a sua lágrima, como a lágrima de Mônica, não é em vão. Continue confiando no Senhor. Amém?